Olá, seja muito bem-vinda aqui no meu canal, onde eu te ensino a fazer, vender e viver de arranjos de flores artificiais. Eu sou a Aline Souza e eu já ensinei mais de 5.500 alunas a montarem arranjos artificiais desse jeito, que se confundem, que se parecem com os naturais, para decorar a casa ou ainda para vender. E nessa live de hoje, eu vou trazer para você o que vocês mais gostam, que é um passo a passo de um arranjo do absoluto zero. Para você que nunca montou um arranjo na sua vida, poder sim acompanhar esse passo a passo e ver que é possível, é capaz de montar um arranjo de um jeito profissional, com todos os detalhes, fazendo as combinações da forma correta, para que o seu arranjo artificial fique assim, ó, com esse aspecto realista, para você poder sim se sentir uma verdadeira mãos de fada, fazendo um trabalho que é tão gostoso, que é prazeroso, que é terapêutico e, claro, poder decorar a sua casa com um arranjo feito por você. E o melhor de tudo, poder também vender esses arranjos. Por que não fazer um bom dinheiro com essas obras de artes, né? Com arranjos que tantas pessoas desejam ter em casa e não encontram com facilidade por aí. Então você vai ser capaz hoje de montar um arranjo juntinho aqui comigo. E agora eu quero saber de você. Vocês estão me ouvindo bem aqui na nossa live? Coloca aí sim. E quem quer ter mãos de fada? Quem sonha em poder montar esses arranjos? Quem aqui nunca nem montou um arranjo na vida e fica, ai, será que eu sou capaz? Ai, será que eu não vou dar conta de montar? Mulher, dá sim. Com a aula passo a passo, seguindo exatamente o que eu vou fazer aqui, seguindo todos os passos, entendendo como que funciona a montagem dos arranjos, entendendo que não dá para fazer qualquer tipo de combinação, né? Porque senão o arranjo vai ficar com um aspecto artificial. As flores artificiais, elas têm algumas imperfeições, né? Então a gente precisa muito bem saber como posicionar bem essas flores no arranjo, quais as combinações que a gente vai fazer para ele ficar assim, ó, lindão, bonitão, e você ficar assim, ó, se achando poderosa, mão de fada, por ter pegado um monte de galhos aleatórios, né? E transformado em uma verdadeira obra de arte. Então, bora comigo? Quem aqui é sementinha e nunca montou arranjo na vida? Escreve aí, sou semente. Quem já montou algum arranjo na vida já é um brotinho aí, né? E quem já faz arranjos já é um botão. E quem é mão de fada já é flor. Nossa, Aline, tantas especificações, né? São os níveis, tá? Ó, semente nunca montou, o broto já montou pelo menos um, o botão já faz e vende, e a flor é quem já faz arranjos com perfeição, arranjos artificiais e que se parecem naturais. Depois comenta aqui qual desses níveis você está. Bora? Preparada para colocar a mão na massa? Ó, quero ver todo mundo aqui prestando atenção, né? Fecha a porta, desliga a televisão, pede sossego para todo mundo para você poder acompanhar o passo a passo e depois não errar na hora da montagem, tá? E eu vou deixar esse arranjo de orquídeas aqui de lado, porque não é esse arranjo que a gente vai montar hoje, esse é um tradicional, né? Mas é claro, depois a gente vai fazer o passo a passo desse arranjo aqui também, mas existem vários tipos de arranjos que a gente pode fazer, né? E mesmo o arranjo sendo básico, igual o de orquídeas, tem uns que realmente ficam mais bonitos, tem outros que são artificiais, que ficam parecendo artificial, né? Esse aqui ficou bem lindão, né? Ó, aqui eu utilizei as orquídeas, coloquei galhos de vime para dar um preenchimento, para trazer um toque especial para o meu arranjo. Esse aqui ficou lindão. Mas o arranjo que eu quero montar hoje com você é um arranjo que eu vou fazer com essas folhagens aqui. Eu vou explicar um pouquinho como que a gente escolhe o tipo de arranjo, como que eu defino tudo, porque é muito importante, justamente para na hora que você for comprar os materiais, não ficar perdida, né? Porque a gente vê tanta coisa linda que dá para ficar assim maluca, dá para ficar perdida e aí a gente quer comprar tudo de bonito que tem.
Mas, se a gente não planeja o arranjo antes, aí a gente acaba comprando material errado, acaba comprando combinações erradas, e aí na hora de montar, o arranjo não vai ficar com aquele aspecto lindão, né. E aí a pessoa fica: "Ai, não sei o que está de errado no meu arranjo. Ai, será que eu posso fazer para melhorar?". Então, seguindo a aula de passo a passo aqui, vai ficar mais fácil para você. Para você que já é minha aluna, quem é aluna do Arte e Flor, coloca aí: "Sou Arte e Flor". Quem é aluna do Profissional Flor que Te Quero, coloca aí FQTQ também, para eu saber. E ó, esse arranjo aqui também que eu vou montar para vocês, já vai estar disponível, tá? Para as alunas também do curso Arte e Flor, já tem lá no curso Flor que Te Quero, você que é aluna, e hoje eu resolvi trazer aqui na live. E se você não me conhece, ainda está chegando aqui por um acaso, caiu de paraquedas nessa live de passo a passo, aproveita, mulher, se inscreve no canal. Já somos aqui, ó, muito mais de 100.000 mulheres, 160.000 mulheres aqui, interessadas em poder ter mãos de fadas e montar arranjos assim que ficam bonitos. E aproveita também e compartilha essa live, que eu tenho certeza que é sua amiga, é louca para botar, para poder fazer um arranjo lindão aí para poder decorar. Quem sabe, né, descobrir nessa atividade gostosa e prazerosa um negócio lucrativo. Porque dá, ó, para fazer de 3 a 10 mil reais no mês, vendendo, comercializando, se tornando uma empreendedora dos arranjos artificiais. Mas hoje eu estou falando aqui com você que está começando agora e bora lá para o nosso passo a passo e eu vou te explicar tudo direitinho como que funciona, né? Como é que a gente pensa no arranjo, o que que a gente tem que fazer para poder começar, para poder fazer a nossa montagem, tá? Eu vou te mostrar as flores aqui e aí a gente vai começar a nossa explicação, ó. Selecionei aqui, ó, galho de lírio. Eu vou utilizar apenas um galho, tá? Deixei dois aqui, mas eu vou utilizar um galho de lírio para poder fazer esse arranjo. Vou usar folhas de costela de Adão. Quem é que é apaixonada com a costela de Adão, né? Essa folha aqui, muita gente mistura elas nos arranjos, faz um monte de misturada, né? Que eu chamo de mistureba. Então a gente tem que tomar cuidado para poder fazer uma combinação harmoniosa, para o arranjo ficar elegante, para o arranjo ficar sofisticado, é claro, na hora de trabalhar com a costela de Adão. Lírio, costela, 2 folhas, tá. Essa folhinha aqui também, ó, redonda, é o cotinos, vem com o nome de cotinos pra gente, já veio com outros nomes também, tá. Mas é importante você identificar a folha vendo, mulher. Por quê? Essa folha, por exemplo, já veio com o nome de cotinos, já veio com o nome de ruscus, que é totalmente diferente, né. Ela é menorzinha, mais pontudinha, não é ruscus, é cotinos, tá. Mais 2 folhas aqui. E galhos de samambaia também, então é um arranjo bem verdinho aqui. E ó, como que a gente define que tipo de arranjo que eu vou montar, né, para a gente poder acertar nas combinações, que é realmente algo muito importante. Primeiro, é definir, por exemplo, aí na sua casa, né, se a intenção é decorar a casa, você tem intenção de fazer um arranjo para ficar onde? Em que lugar? Porque quando a gente define o lugar dele, fica fácil de você saber qual que é o formato que você pode fazer. Por quê? O arranjo aqui, ó, vou usar esse vaso mais baixinho também, né. Poderia ser um vaso mais alto? Poderia ser um vaso mais alto se fosse um arranjo para ficar num canto. E aí, talvez eu teria que colocar mais flores, ou talvez eu teria que colocar um galho mais comprido, né. Então, o lugar que a gente vai colocar o arranjo vai nos ajudar, ele vai dar uma direção, vai nos ajudar a identificar que tipo e qual formato de arranjo que a gente precisa montar. E aí você não fica perdida, né, sem saber: "Ai, vou levar esse galho também porque eu achei bonito, chegando lá eu dou um jeito". Não, mulher, não. O arranjo precisa ser planejado. Então escreve aí, arranjo precisa ser planejado. É bom escrever que a gente grava, né, precisa planejar. Por quê? Porque você gosta do teu dinheiro, e aí você não vai querer sair comprando um monte de folhas e folhagens aleatoriamente, né. E aí depois usou, não usou, enfim, não dá para perder dinheiro com os arranjos artificiais. Então a gente precisa realmente saber exatamente o que vai usar. Então aqui eu defini um arranjo baixo para ser colocado, por exemplo, em um buffet ou um aparador. Um aparador que provavelmente vai ter um espelho no fundo, ou vai ter um quadro, e aí eu não quero botar um arranjo alto e tampar esse quadro, né, ou não quero tampar o espelho por algum motivo, tá. Então eu quero um arranjo que vai ficar mais baixo,
ok? Então, ele tem um tipo de um formato de um arranjo que poderia ser usado numa mesa de jantar, sim, mas ele não vai ser feito para uma mesa de jantar, e a hora que a gente terminar essa montagem também vou te explicar todos esses detalhes, tá? Vou usar lírio, né, que é uma flor linda, maravilhosa, muito apreciada pelos floristas. É uma flor muito usada também para poder fazer buquês, muito usada para decoração de igreja, né, porque ela realmente é uma flor muito bonita, ela é grande, exuberante, tá? E para essa época do ano, né, esse tons de verde com branco vai trazer aí uma combinação interessante, mesmo que sua casa esteja decorada de Natal ou a casa da sua cliente esteja decorada de Natal, para não conflitar na decoração. Às vezes a árvore de Natal é colorida, ou azul, ou dourada, ou vermelha, ou multicores, né? E aí esse arranjo branco com verde fica bem neutro. Outra questão também, né, a questão do lírio ser uma flor associada à pureza, associada à renovação. E para esse final de ano, nada melhor do que fechar esse ano com chave de ouro e abrir as portas para a gente poder entrar um ano com tudo renovado, com o espírito renovado. Então, os lírios também representam tudo isso. Então, uma flor ideal, agora no final de ano, Natal, Réveillon, achei que vai ficar super bacana e não vai conflitar com a decoração de Natal de ninguém, nem da sua casa, nem da casa da sua cliente, tenho certeza. Bom, que no caso eu escolhi também, né, o Cotinus. Só explicar um pouquinho aqui, porque ele tem essa cor verde mais escura, um verde mais intenso. Vai ficar muito bacana aqui, ó, vai dar um contraste muito bonito com a samambaia que tem um verde mais claro. Apesar do arranjo ser todo verde, mas olha que tons, né, que ficam interessantes, porque são tons que acabam ficando colorido, ficam alegres, tá? Por conta dessa variação de cores. E para a gente montar um arranjo com perfeição, é um detalhe muito importante, a gente associar bem as cores e, claro, os formatos também, justamente para a gente poder ganhar destaque no nosso arranjo. E aqui a gente tem 3 tons de verdes, né? E aí olha como é que eles não se conflitam, a gente consegue enxergar todos os detalhes. Tudo isso vai trazer um destaque e um realce para o nosso arranjo. Então chega de papo, chega de explicações, que eu acho que você já entendeu aqui o porquê nós vamos utilizar todos esses elementos, né? É um detalhe importante, certamente, né? Para você não ficar perdida na hora de escolher. E agora eu vou colocar umas luvinhas aqui para eu poder fazer o meu arranjo, tá? Deixa eu pegar minha luva aqui. Opa, tá do lado de cá. E eu vou começar aqui, ó, preparando a base desse vaso. Um outro detalhe importante também, ó, é é um arranjo mais acessível, né. O que acontece? Vaso é um dos elementos, né, é um dos materiais que acaba encarecendo muito o nosso arranjo, tá. Então, quando a gente usa um vaso que tem um preço mais acessível, a beleza não vai deixar a desejar, ok? E também a gente vai trazer um valor final mais interessante, né? Então, vaso de vidro transparente, ele tem um valor mais acessível do que um vaso de cerâmica, por exemplo, ou um vaso de cristal, tá? E esse aqui é um vidro, não é aquele vidro de primeiríssima qualidade, tá? Mas é um vidro, né? Tá bem bonito aqui. É um vidro até mais fininho, ok? Nesse formato disco também dá um formato bem legal e transparente, né? Que tem um preço mais acessível. Então é um arranjo que fica com um valor muito interessante. As clientes adoram e depois eu vou falar de quanto até quanto você consegue encontrar esses materiais para você poder comprar e montar esse arranjo, que seja para decorar a sua casa ou para você vender. Primeira coisa, então, vamos preparar a base desse arranjo? O que que eu vou começar fazendo aqui? Epa, que eu deixei os meus materiais aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui. Vou colocar primeiro as cascas. Eu vou usar aqui, ó, musgos, tá? Para colocar aqui no meu arranjo. E vou usar cascas também, essas casquinhas aqui, ó, de pinos. E aqui o vaso é bem grande, né? Então eu vou precisar preencher. Deixa eu abrir um espaço aqui.
vou precisar preencher esse vaso todo aqui com cascas, para a gente poder fazer a base do nosso arranjo. Então, vou colocar aqui, ó, cascas de pinos. Ó, para quem é aluna, para quem é minha aluna aí do Flor que Te Quero ou do Arte Flor, aqui, ó, nos pacotinhos, né, que a gente traz lá dentro para você comprar os materiais, ó, vou medir aqui, dois, três, uns 4 pacotinhos a 5, né, que você vai gastar para poder preencher esse vaso aqui, tá? Uns 4 pacotinhos, que o vaso é bem grande. Vou botar 5 pacotinhos, né? Se sobrar, não tem problema. Que o pacotinho tem 100 gramas aproximadamente, né? Um pacotinho pequenininho assim, né? É um tantinho assim de cascas que vem, porque geralmente a gente pode só por cima, né? Mas como esse aqui é um vaso maior, a gente vai precisar de mais quantidade, tá? E ó, esse arranjo já está disponível lá para você que é do curso Arte Flor. Tá lá no curso para você poder assistir o passo a passo dele e abaixo do passo a passo tem os materiais, caso você queira comprar exatamente esses mesmos materiais, tá bom? Ó, o que que eu fiz aqui? Coloquei as cascas e abri um espaço aqui no meio. Eu vou virar, vai cair tudo, né? Mas eu preciso abrir esse espaço aqui no meio, que é o espaço onde eu vou colocar a minha argila, tá? Eu vou abrir e, para minha argila, abre assim com a mão mesmo, ele abre, fica certinho, tá? Antes de colocar a casca, né, um detalhe importante que eu tô vendo aqui também, passa um pano no vaso, não tira a poeira, às vezes marca de dedo, não é poeira que tá por dentro, passa um pano, aqui o meu eu já tinha passado, tá? Mas é importante deixar a peça bem limpinha, né, para conservar mais tempo. Aqui eu vou abrir um espaço e eu vou colocar um pouquinho de musgo. Deixa eu ver se aqui acho que ele vai cair. Vou colocar um pouquinho de musgo aqui no meu vaso, por quê? Para a argila não ficar em contato direto. Deixa eu colocar esse balde aqui. É que tá aqui no baldinho, tá nesse baldinho aqui meu musgo. Para a argila não ficar em contato direto com o vidro, o que acontece? A argila, depois que seca, né? Ela vai virar um tijolo e aí esse tipo de arranjo ele não fica 100% firmezinho. Por quê? São cascas, né, então não tem jornal, então a gente deixa o arranjo bem apoiado, ele fica firme, mas ele não fica 100% fixo, né, seguro aqui dentro não. Então se você ficar sacudindo, ele acaba balançando um pouquinho. E aí o que acontece? Opa, sujar meu rosto aqui de argila. Ela vira um tijolo, então ela não pode ficar batendo no vaso, tá? Não precisa, né? Nenhum tipo de arranjo precisa ficar pregado no vaso. Imagina um arranjo natural, né? A flor não fica pregada. Se você virar de cabeça para baixo, acaba despencando e cai tudo, né? O artificial é a mesma coisa, né? Principalmente se a ideia é trazer o arranjo com esse aspecto natural, né. Então a gente não tem que passar cola, não precisa, tá. A gente precisa apoiar e fazer essa base com bastante perfeição, com bastante capricho, para o seu arranjo ficar firme e no lugar, tá. Bom, então eu coloquei aqui as cascas, coloquei o musgo, modelei a minha argila muito bem, isso aqui é muito importante. Por quê? Senão ela fica quebradiça, tá? Principalmente para esse arranjo aqui, ela tem que ficar muito bem modelada. Olha como é que ela tá bem lisinha, né? Eu bati bastante nela, assim, para ela ficar bem lisinha, né? Faz o rolinho ali, tá? Deixa ela bem lindona. Olha o que que eu vou fazer aqui agora, né? Eu não enchi muito o vaso, não, né? Você vê que tem um espaço aqui ainda. Eu não gosto daquele vaso muito empaturrado, não. Uma, que você gasta muito material, encarece o teu arranjo, e outra, ele fica mais bonito, um pouquinho mais vazio aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui é colocar musgo em volta aqui da minha argila. A argila, quando ela tá um pouquinho úmida, né? Aqui no caso, quando ela tá essa massinha, ó, o musgo meio que cola nela, vamos dizer assim. Então, a gente vai que colocar esse musgo aqui em volta e apertar, ele fica firme, tá? Até porque ninguém vai ficar sã a mão aqui, né? Então ele acaba ficando bem firmezinho aqui e ele vai dar um acabamento pra gente aqui no nosso arranjo, tá? Então deixa ele bem assim, ó. Fica um pouco solto, fica, mas aqui não tem problema não, tá? É desse jeito mesmo, ó.
Aí, a hora que eu coloco aqui no meu vaso, eu vou apertar para ele assentar aqui no vaso. Ele assenta, ele tem que ficar bem apoiadinho. Ó, ele vai assentar aqui. E agora eu vou cobrir com o restante do musgo aqui, tá? Por cima. Então, deixa eu só sacudir um pouquinho, ó, tá vendo? Se a gente sacudir, ele dá uma balançada, tá? Mas o arranjo é para decorar, não é para ficar sacudindo, né? Mas ele balança, mas não cai, tá? Por quê? Porque eu não enchi o vaso muito de cascas, por vários motivos. Primeiro, mais vazio, ele fica mais bonito. E segundo, para ficar mais econômico, né? Não precisa gastar tanta casca. Isso vai acabar encarecendo meu arranjo e ele não vai ficar bonito por causa disso. Ele fica mais bonito com uma leve transparência aqui, tá? Ó, pronto. Vou limpar minha mão aqui e recolher aqui, ó. Seguinte, ó. Aqui, tá vendo, ó? Então, a base tá preparada, olha, né? Dá pra ver que a casca tá na metade. Então, aqui, ó, ele fica teoricamente firme, né? A gente não pode sacudir com força, senão ele vai balançar aqui, mas tá protegido. Lá no fundo tem as um pouquinho de musgo, então a hora que a argila secar, ela encolhe um pouquinho de tamanho, ela vai virar um tijolo, mas ela não vai ficar aqui solta dentro do vaso não, tá? Então ficou bem apoiada, só confere aqui a deixa eu pegar mais um pouquinho de musgo. Meu musgo acabou. Faltou um pouquinho aqui na lateral, ó. Gosto de deixar bem coberta a argila para não ficar aparecendo, né? Aqui no caso, fica um pouquinho da cor do musgo, não tem problema. Mas quanto mais caprichadinho ficar, mais bonito o nosso arranjo vai se apresentar, tá? E agora eu vou começar a fazer então a montagem desse arranjo. Vou limpar aqui a montagem desse arranjo. E eu vou começar aqui, ó, com as folhas grandes. Essa costela de Adão, ela vai se tornar um fundo, ela vai criar um preenchimento aqui para o meu arranjo, tá? Essa costela vem com um cabo grande, que eu já peguei o alicate, já cortei e medi a altura que eu quero fazer para esse arranjo aqui, tá? Ela não vai ficar nessa posição, né? Já que eu falei com você que a gente vai fazer um arranjo baixo. Existem várias formas da gente poder montar esse arranjo, mas a ideia aqui é fazer um arranjo baixo. Então, eu vou colocar ela nessa posição deitada. Então, o que que eu vou fazer com esse cabo? Vou deixar ele inclinado nessa posição aqui, ó, tá? Vou ficar com a luva preta aqui, que fica fácil de te mostrar, né? Porque aí a hora que eu colocar, ele já fica na posição, tá? Então, meio do arranjo aqui, ó, mais centralizado, coloquei a minha folha de costela, coloca e evita de ficar mexendo. Quanto mais você mexe, mais você vai bambear essa argila aqui, tá? Colocou aqui, ó, ela vai ficar nessa posição deitada. A outra folha de costela, a mesma coisa. Então, eu vou colocar ela baixo aqui, ó. Isso aqui eu vou criar um fundo e vou criar um preenchimento para o meu arranjo, né? Vai ficar mais imponente, assim, por conta do tamanho dessa folha, né? Ela dá uma imponência, dá um complemento bacana aqui nessa parte de baixo, tá? Agora, eu vou colocar a samambaia, porque ela é uma folha para que eu vou precisar distribuir mais aqui no meu arranjo, né? Então, ela é mais cheinha, mais fina, ela também já tem um cabo mais comprido, e eu vou distribuir os 2 galhos de samambaia bem aqui no meio, fazendo uma base para o meu arranjo, tá? Então, eu já medi, cortei um pedacinho do cabo, né? O cabo vem mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Cortei uma beiradinha e vou dar uma modelada nessas folhas, tá? Ó, as pontas maiores aqui mais para baixo, junto com a minha costela, já deixando a folha na posição e no formato do meu arranjo aqui, para poder acompanhar a folha de costela, que é grande, né?
Então aqui, ó, quando eu já abro as folhas antes, eu nem preciso ficar mexendo muito no arranjo depois, né? Outro galho, mesma coisa, medi, cortei. Já vou abrir um pouquinho aqui para poder posicionar. Olha as mãos de fada aí. Quem é mão de fada, coloca aí. Quem já é minha aluna, já é mão de fada. Nunca montou arranjo antes, mulher? Dá pra seguir o passo a passo e montar, não dá? Quero saber aqui, comenta aí, quem vai montar esse arranjo aí em casa para presentear? Quem vai presentear? Quem vai vender? Quem vai decorar a casa? Colocar aí, ó, em cima do buffet. Pode ser em cima de um aparador também. Pode ser no rack. Vai ficar lindão no rack, hein? Show no rack. Entrada da casa, da sala. Alguém vai colocar em banheiro? Tem que ter um banheiro enorme, né? Eu já coloquei um arranjo tipo esse num banheiro, tá? Mas o banheiro era. O banheiro inteiro era maior do que meu quarto, né? Eu falei, isso aqui não é um banheiro, isso aqui é um salão de spa. O banheiro enorme, então precisava de uma coisa bem grande, né? É interessante isso, tá? Ambientes grandes, mesmo sendo um banheiro, um lavabo não vai ser grande, mas o banheiro aí exige um arranjo maior. Então, é legal da gente identificar esses detalhes, né? O ambiente pequeno não precisa de um arranjo tão grande, mas ambientes grandes, sim, né? Para poder preencher ali todo o ambiente, tá? Olha aqui que bacana, só essas duas folhas. Olha como é que traz um toque bem naturalzinho aqui, né? Esse aqui é um arranjo de corte, tá? Com as samambaias, né? Então, vou deixar ela bem distribuída aqui e ele é um arranjo que vai ficar no canto. Agora, eu vou complementar com as folhas de cotinos. Então, são 2 galhos de folhas que eu tenho aqui. Ela vem um cabo bem comprido também. Eu já medi e já cortei as minhas 2 folhas, tá? Então, eu vou complementar aqui nesse arranjo. Olha como é que traz um toque especial, tá? É uma combinação muito importante. Por quê? Quando a gente quer ganhar destaque no arranjo, é o que eu ensino para as minhas alunas no meu método dos 4 pilares, que eu chamo 4 pilares dos arranjos que vendem, né? Por quê? Porque são arranjos que ficam bonitos e arranjos bonitos todo mundo quer comprar. Então, arranjos que ficam parecidos com os naturais. Então, a gente sempre trabalha as cores, né? Como eu já havia falado para vocês, e a gente trabalha também os formatos, né? Então, os formatos sendo diferentes, olha como é que a gente ganha um destaque maravilhoso, incrível, e o arranjo não fica aquela confusão visual, né? Então, ele fica um arranjo bem vistoso, bem lindão. Aqui a gente dá uma modelada na folha. Vou só virar de frente para mim, né? Que o arranjo tem a frente. Não que as costas não fiquem trabalhadas, mas a ideia é deixar as folhas mais voltadas para a parte da frente, tá? Ó, agora o outro lado das folhas, vou só virar aqui para eu não errar. Sempre quando você for colocar, né, olha bem a posição para evitar que ele tira e põe, porque isso vai estragar, aí a gente tem que desmanchar tudo, tá? Então, olha exatamente o lugar que você vai colocar para evitar de retirar. Você já reparou que eu coloco e fica? Nem precisa ficar mexendo muito, né? Porque eu ajeito o arranjo todo antes de fazer. Então, segredinho da montagem aí, ok? Próxima folha, coloca aqui no meio, só visualizar aonde exatamente ela vai ficar, definiu a posição, aperta aqui na argila. Depois que você aperta na argila, deixa eu já posicionar alguns galhos aqui. Ai, coisa mais linda! Depois que a gente coloca aqui na argila, ó, vem com a mão, aperta bastante aqui na base, para você firmar, né? Colocou na argila e às vezes mexe um pouquinho para modelar, o buraco que está na argila vai abrindo. E aí vai ficar tudo bambo o arranjo. Então é igual plantar uma planta natural. Você coloca, tem que apertar o pezinho. Aqui é a mesma coisa, tem que plantar para ficar bem lindona, tá? Para ficar arrumadinho, para o seu arranjo ficar caprichado. A gente gosta de capricho. As nossas clientes também. Olha que lindo! São de folhas. Olha o destaque. Olha o preenchimento, o volume. Olha como que isso aqui ficou, assim, trouxe uma imponência para o arranjo, né? Preencheu, trouxe imponência.
trouxe beleza e todos os detalhes, todas as folhas a gente consegue, no olhar, identificar, isso é muito importante. Agora, o detalhe final, claro, na parte da frente com o meu galho de lírio. Olha como é que o galho é bem comprido, tá? Como que a gente faz? Então a gente primeiro estuda qual que vai ser o melhor lugar para os lírios ficarem. Então eu vou colocar ele aqui na frente, um pouquinho de lado. Por que estudar? Para eu saber aonde eu vou cortar o cabo. Eu não posso cortar nem de menos e nem cortar de mais, porque senão fica tira e põe. Então a gente estuda bem como que vai ser o tamanho dele. Então eu vou colocar ele aqui, então eu faço assim no olho, torce a cabeça de lá, torce do outro, para poder identificar. E aí a gente mede aqui com a mão e vai cortar com o alicate, tá? Então eu já tenho esse aqui que está cortado, já cortei. Agora, mesma coisa, não depois de cortado, eu vou de novo ver aqui qual que vai ser a melhor posição para o meu lírio. Vou colocar ele bem na frente aqui, já está cortado. E agora ele tem que ficar nessa posição, então eu vou jogar ele um pouquinho mais pro cantinho, né? Que o cabo tá um pouquinho grande, eu vou jogar ele um pouquinho mais pro cantinho de cá, para ele ficar tombado pro outro lado, tá? Vou só virar aqui de frente para mim, para eu não errar a colocação. E vou colocar um pouquinho mais desse lado da argila. Não erra, né? Principalmente nessa argila. Se a gente atravessar, vai aparecer o cabo do outro lado. Então tem que tomar bastante cuidado, porque o vaso não está muito cheio, né? Colocou, ó, aperta o pezinho aqui, vê se a mão não tá suja, né? Pra gente poder modelar a flor. E agora eu vou só posicionar essa flor melhor aqui. Jogar ela um pouquinho aqui para trás, segura o cabo e modela. E minha coisa linda e maravilhosa. É tão bom fazer, né? Tinha que demorar mais, porque é tão gostoso e acaba rápido. E aí a gente já fica querendo que, ai, vou montar mais um, vou montar mais um. Porque o mais gostoso de tudo, ó, tô organizando aqui, puxei a folhinha mais para baixo. É a gente pegar aquele monte de folhas, né, que você viu aqui no início da aula, organizar essas folhas e colocar ela num arranjo. Olha que coisa mais chique, maravilhosa. Um arranjo elegante, um arranjo sofisticado, um arranjo que agrada as clientes, né? A cliente que tem uma casa moderna, ela vai gostar de um arranjo assim, porque é um arranjo neutro. Agora, época de Natal, não vai conflitar com a decoração de Natal, principalmente se for vermelho, né? Quem gosta de trazer alguns detalhes ainda, ó, dá para deixar esse arranjo lá junto com a decoração de Natal, colocar velas, usar até no Réveillon, flores brancas também, por que não? E o detalhe final que eu ia trazer para você aqui, ó, flores na parte da frente. É um arranjo bacana que poderia ser colocado numa mesa de jantar, certo? Mas o que acontece na parte de trás não tem flores. Mas dá para a gente transformar esse arranjo num arranjo de mesa de jantar. E aí, nesse caso, o que que a gente ia precisar? Né? Só virar algumas folhinhas aqui, ó, e colocar outro galho de lírio aqui nessa parte de trás. E aí sim, meu arranjo ficaria com dois lados e a gente conseguiria colocar esse arranjo em uma mesa de jantar, né? Gostaram? Agora eu quero saber de você, gostaram? Eu quero saber se você vai fazer, tá? E quanto que fica os materiais aqui para você poder montar esse arranjo? Depende da sua cidade, depende de onde você vai comprar, mas só de material pode ficar entre 170 a 299 reais, tá? E aí vai depender muito como de onde você vai comprar esses materiais, tá bom? Então, olha aqui, prontinho o arranjo que pode ser decorado, né? Para uma mesa de jantar, coloca mais flores, buffet, aparador, vai ficar lindão na sala para você encantar aquela aquele parente que você ama, quer dar um presentão para ele, olha aí, ó, feito por suas mãos, que delícia, né?
Gostaram, meninas? E dentro lá dos nossos cursos Arte Flor e Flor Te Quero, tem mais passo a passo de arranjos para você, tudo explicadinho, com todos os detalhes, com todas as técnicas, para você, claro, fazer arranjos e decorar a casa inteira, ou para você fazer arranjos para vender e coisa mais gostosa do mundo, poder viver desses arranjos. Então, fazer, vender ou viver dos arranjos artificiais. Então deixa seu like aí se você gostou e compartilha com qual amiga você vai compartilhar. Já toca aí no compartilhar e manda esse arranjo para ela também poder ter esse gostinho de ter mãos de fadas e poder fazer um arranjo como esse com flores artificiais e, claro, um arranjo de um jeito profissional, ok? Se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, mulher, tá perdendo tempo, né? Já perdeu muitas aulas, então aproveita, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. E aqui no final do vídeo já vou deixar como sugestão para você mais esses dois vídeos aqui na tela, só você tocar para poder assistir, né? Depois que você que já não está assistindo ao vivo, vai assistir a gravação desse vídeo, vai aparecer na tela aqui para você sugestão, vai lá, porque tem muitos vídeos bacanas te mostrando mais sobre como fazer, vender e viver dos arranjos de flores artificiais. Ó, um grande abraço, comenta aqui o que que você achou, o que que você aprendeu nessa aula, pode deixar sua dúvida, o seu comentário, e eu vou responder o máximo de dúvidas que eu conseguir aqui essa semana, ok? Grande abraço e eu te vejo na semana que vem. Tchau, tchau!